Os textos hebraicos dizem que os olhos do Senhor correm para lá e para cá por toda a terra, para mostrar-se forte em nome daqueles cujo coração é totalmente leal a Ele. Ele parece ter encontrado um homem assim nos desertos do Canaã. Seu nome era Abrão, filho de Tera, de Ur dos Caldeus. De acordo com os escritos antigos, um dia Deus apareceu a Abrão e falou as palavras que dariam origem à nação de Israel. Deus disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome. Estabelecerei minha aliança entre mim e ti, e teus futuros descendentes, para ser o teu Deus. Toda a terra de Canaã darei como propriedade perpétua a você e a seus descendentes. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as nações da terra. Não serás mais chamado Abrão, teu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Você pode imaginar o quão impossível essa promessa deve ter parecido a Abraão? No entanto, em total fé, Abraão disse: Hinene, eis-me aqui, ao chamado de Deus. Em obediência à visão, ele e sua família iniciaram a longa jornada para Canaã, a terra que ele acreditava que Deus tinha dito que se tornaria sua casa. E as gerações de Abraão a seguir iriam crescer para ser uma grande nação, os filhos de Israel, o povo da promessa. Antes que a promessa fosse realizada, Israel sofreria 400 anos de brutal escravidão no Egito. Mas no meio do seu sofrimento, um menino hebreu chamado Moisés, exilado nas montanhas de Midian, um dia teve uma visão de Deus em uma sarça ardente. Em seu próprio momento, Hinene, eis-me aqui, Moisés aceitou o chamado para tirar o seu povo da escravidão. Pouco antes de ele morrer, Deus levou Moisés a um ponto alto com vista para Canaã e mostrou-lhe a terra prometida. Embora Moisés não tenha entrado nunca na terra, os filhos de Israel estavam prestes a ver a promessa feita a Abraão ser cumprida. Batalhas seriam travadas, milagres seriam registrados, vitórias seriam celebradas. Enfim, Israel iria ocupar a terra tal como tinha sido prometido. Foi a idade de ouro de Israel, mas não duraria. Nem toda geração serviria ou mesmo acreditaria na aliança da promessa. Em 70 depois de Cristo, legiões romanas marcharam sobre Jerusalém. A cidade foi saqueada. O grande templo foi queimado até o chão. 1 milhão de judeus foram massacrados. A maioria dos restantes foram levados para o cativeiro. O reino de Israel não existia mais. A promessa parecia ter acabado. Será que sim? Anos antes, um dia o profeta Ezequiel estava orando. Ezequiel viu-se diante de um vale repleto de ossos secos, ossos humanos. Como o profeta contemplava a cena, Deus perguntou-lhe se esses ossos poderiam viver. E a isso Ezequiel sabiamente respondeu: Senhor Deus, tu o sabes. O que aconteceu em seguida deve ter sido um espetáculo para ser visto.
Deus disse a Ezequiel para falar com os ossos e ordenar-lhes viver. O profeta escreveu depois: Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído, enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso a seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles. Então ele me disse: Estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que eu abrirei os vossos sepulcros, e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Deus disse a Ezequiel: Esta era a casa de Israel. Assim como estes ossos secos e mortos foram restaurados para a vida, assim Israel será restaurado. À medida que a nação de Israel se estabeleceu no exílio entre as nações, a oração continuou ano após ano ao redor do mundo. No próximo ano em Jerusalém. Mas à medida que os anos se tornaram décadas, depois séculos, para muitos a promessa parecia cada vez mais um sonho distante do passado. Não mais. A maioria dos judeus resignou-se a construir uma nova vida entre as nações para onde tinham ido. Frequentemente encontraram rejeição, perseguição, até mesmo a morte nas mãos de quem não acreditava na promessa. E se acreditavam, não tinham intenção nenhuma de permitir que fosse cumprida. No entanto, os judeus encontraram outros que também acreditavam nas antigas profecias e que ofereceram sua ajuda para vê-la cumprida, em sua própria maneira. Como os patriarcas antigos, quando chegou a sua vez, também eles diriam: Eis-me aqui, a promessa e ao povo da terra de Israel. Eles seriam chamados cristãos sionistas. Que fundou a Sociedade de Pesquisa da Terra de Israel. לורנץ ואליס אוליפנט, אז הוא כתב את ספר ארץ הגלעד. Olifante, ele viveu na Galileia, a mulher dele ele viveu numa aldeia drusa e ele está ligado ao princípio do movimento sionista. המזכיר שלו היה נפתלי הרץ. O secretário dele foi quem escreveu a Tikva, o hino de Israel. This is what you hear in the background. This is E our o que a gente está national. escutando no fundo é o hino nacional de Israel. This is Edward Robinson, Esse é Edward Robinson. and he discovered more than 300 archaeological discoveries. Ele fez algumas centenas de descobertas arqueológicas. In the old city we have the Robinson Arch under Eu his mostrei para name. vocês quando a gente estava vendo o Muro das Lamentações na quina, aquela pedra que saía, que eu disse que é o Arco de Robinson. Fora isso, tem outros mais, tem o Arco de Robinson, tem Keshet Robinson, tem também ele e Warren e outros mais são cristãos paramilitares que vieram aqui para Israel e fizeram grandes descobertas arqueológicas. Josiah Wedgwood. הוא אמר, Esse eu não conheço quem é, o nome dele é Josiah Woodwood. he wanted that all the Jewish people will return to the Holy Land. Ele teve a ideia de que todos os judeus fossem enviados para a terra de Israel. He was against the White Book that the British Ele foi contra um decreto britânico que limitava a entrada de judeus na Palestina. that limited the number of Israeli people who could go to Israel. So he was against that. He wanted all the Jewish people to return to the Holy Land, and he said it will be undividedly. Foi Angli, Okay. ele era inglês, ele sai contra o governo inglês, contra a política do governo inglês, do livro chamado Livro Branco, que foi tirado um pouco antes da Segunda Guerra Mundial. E isso daí, se não houvesse esse livro, talvez milhares ou centenas de milhares, talvez milhões de judeus teriam sido salvos. זה ווינסטון צ'רצ'יל. Winston Churchill, esse foi o primeiro-ministro da Inglaterra durante a Segunda Guerra Mundial.
he was impressed from the Jewish pioneers that re-established the Palestine, and he said that in the end the Jewish people will return to their Holy Land. Churchill, ele fica muito impressionado com o trabalho dos jovens judeus que estão reconstruindo a terra de Israel. This is the Stafford family. Esse Horácio Stafford é dos Estados Unidos. They lost their house in Chicago. There was a... Esse eu falei, é American Colony. נכון. Eu contei para você, não sei para quem que eu falei para todo mundo sobre ele é pastor evangélico em Boston, mesmo, Chicago, e ele tinha a ideia de que tudo que acontecia era divino. E a mulher dele e as Babanota, 4 filhas saem, elas vão para a Europa e o navio afunda, as 4 morrem e ela manda um telegrama pro marido: só eu sobrevivi. E eles vêm aqui para Israel, trazem uma série de cristãos que seguem eles e vão fundar aqui em Jerusalém, The American Colony, que é... Pois não. Só um detalhe, ele que criou aquela música Sou Feliz com Jesus. Que é que tá tocando, né? Isso mesmo. The song. Yes, the song has Foi ela que escreveu, ela que escreveu essa música. My Soul. Yes, so beautiful. Yes. Esse é Saved Alone. Esse é o telegrama que ela mandou. Só eu me salvei. O que eu tenho que fazer? Foi depois disso que ele escreveu da música Sou Feliz com Jesus. Essa música nasceu no meio de muita dor, de muita perda. This is Walter K. Lauderman from the States. He was sent to see how the Jewish pioneers re-established the land of Palestine. He was very impressed by their seeds, and he said, like, from nothing they made the land. Esse é um americano que ele vem para aqui fazer uma reportagem sobre o que está acontecendo, e ele volta encantado como do nada, do deserto, eles conseguem recriar e refazer a terra de Israel. Sim, ele criou Israel novamente, recriou, reconstruiu, levantou pessoas de todas as nações. בזמן שבעלי החזון פעלו בדרכם מעבר לים, paralelo à ação desses visionários no outro lado do mar, בישראל, בפלסטין, היו חלוצים aqui em Israel estavam os pioneiros שקראו לישראל ביתם הלאומי, e viam em Israel o seu lar nacional, a sua casa nacional. הם החלו בבנייה והקמה של יסודות המדינה. E eles começaram a construir as bases do que futuramente vai ser o Estado de Israel. בין השנים 1936 ל-1939, Entre os anos 1936 e 1939, החלוצים היהודים בעצם במבצע חומה ומגדל בנו 58 יישובים יהודיים. vocês estão lembrados que a gente teve em Tel Amal, vocês estão lembrados que quando a gente desceu, depois que a gente entrou naquela água no primeiro dia, que eu falei Chomat Migdal, que eles colocavam duas tábuas de madeira, colocavam pedra no meio e tinha aquela torre, né? Vocês viram? Eles levantam aqui, mas a Chomat Migdal aqui, me pulsamos já aqui lá, faz Marial. זה לא איזה faz Marial.